Shalom, Leculan, shalom aos amigos do canal Techuvá Total. Eu sou Renato de Prinzo, trago hoje para vocês mais um estudo de um pedacinho da Torá, dando continuidade ao estudo do Aleph Bet, o alfabeto hebraico, com as suas 22 letras, maravilhosas letras, que nos trazem tantos ensinamentos maravilhosos, né? O Aleph Bet é a única língua no mundo, o único alfabeto no mundo que nos permite conectar diretamente com o Eterno. Todos os alfabetos são importantes dentro da sua abrangência nas suas línguas, na formação das palavras, na comunicação humana, mas o Aleph Bet, esse alfabeto sagrado, né, é o alfabeto, a língua Kadosh, a Shon Kadosh, a língua Kadosh que nos foi dada pelo Eterno desde o princípio para que a gente se comunicasse, para que a gente transmitisse uns aos outros os ensinamentos que vêm do Eterno. Né? Mas houve um momento em que houve um grande levante, uma grande revolta, né? Quiseram ser semelhantes ao Eterno, quiseram substituir o Eterno, e aí o Eterno, então, dividiu o povo em 70 nações, e essas nações, então, cada uma passou a ter um alfabeto distinto, e aí todo o caos no mundo começou, porque as pessoas não se entendem mais, as pessoas não conversam no mesmo idioma, não falam as mesmas palavras, e com isso toda a confusão humana apareceu. Né? Mas o Aleph Bet permaneceu como uma das nações e foi a língua utilizada para escrever toda a escritura, né? Tanto o Taná, né? A Torá, os profetas, os escritos, como os escritos nazarenos, né? Também aí com uma variante do hebraico, que é o aramaico. Né? O aramaico é também escrito com as letras do hebraico, as letras que têm o mesmo significado. Né? A forma da letra, o pictograma, o desenho da letra, ele traz um significado muito importante, como vocês que estão acompanhando esse estudo desde o Aleph têm percebido. Né? Cada letra traz aí um significado pela sua forma, né? Com a evolução da letra desde do proto-sinático na antiguidade até as letras na forma quadrada, como a gente chama hoje, o alfabeto como a gente conhece, ou a própria letra cursiva, né, que tem um pouquinho, a forma um pouquinho diferente para facilitar na hora de escrever rápido. Né? Então, toda essa forma ela traz muito significado. Além disso, nós temos o som, a vocalização de cada letra, e também uma coisa importantíssima, né, que traz a validação de todo esse processo, que é a matemática. A linguagem matemática ela transcende qualquer capacidade humana, porque eu posso falar em hebraico, eu posso falar em português, eu posso falar em russo, eu posso falar em chinês, mas a matemática, né, todos esses idiomas é a mesma, não muda. Né? Então, em qualquer lugar do universo, a matemática é a mesma. Então, a matemática está envolvida aí, ela está inserida dentro do Aleph Bet. Então, eu peço a você que abra o teu coração para a gente dar continuidade a esse estudo, né, esse estudo que está disponível aqui no Telegram. Né, você está acompanhando os estudos aí e quer baixar o material em PDF para estudar em outro momento, para discutir para meditar sobre as letras, para meditar sobre o que a gente está falando, você pode baixar aqui no Telegram esse material, e todo o material produzido aqui no canal Techuvá Total fica disponibilizado aqui no Telegram, né, nesse canal do Telegram. Então, vamos começar aqui o nosso estudo da letra Men. A letra Men que tem esse formato aqui, né? A letra Men tem esse formato, e nós vamos estudar um pouquinho esse formato hoje, esse formato interessante dessa letra, né? Que tem essa forma aqui
bastante característica, porque você já deve ter visto muito essa letra no estudo da Torá. É uma letra que aparece muito, né? É a quinta letra que mais aparece. As três primeiras são as letras que formam o nome do Eterno, Yud, Rei, Vav são as letras que mais aparecem. Depois vem a letra que representa o Eterno, a letra Aleph, né? E nós vamos ver que a quinta letra que mais aparece é justamente Amém. E Amém está relacionada ao nome do Eterno, como nós veremos daqui a pouco. Então, o nome do Eterno está presente desde o início, está presente em toda a Torá e aparece muito na Torá. Cada letra que representa o seu nome é a sua manifestação dentro da Torá. E essa letra, ela na antiguidade, essa letra, ela numa forma antiga, né, ela é representada por uma onda, né, nessa forma dessa onda, né, que é justamente a onda do mar. Né? Então nós vamos ver que a letra Mem está associada com, com, com a onda do mar, com a água. Né? É uma letra que ela representa a água que nos traz o conhecimento. Se o Lamed é o estudo da Torá, se o Lamed nos traz o estudo da Torá, a letra Mem nos traz a Torá. O Lamed representa o estudo, o ensino, né? Você aprender e você ensinar aquilo que você aprendeu. Mas a letra Mem representa a Torá, representa todo o conteúdo da Torá, todo o ensinamento trazido pela letra Mem, né? Pela letra Lamed, desculpe. Então, essa letra, ela tem um significado muito importante. O seu valor numérico é 40, 40 que é um número que você já deve lembrar aí da Torá. Várias vezes aparece esse número 40, nós vamos ver alguns exemplos do número 40 dentro da Torá. E o que significa esse 40? Né? Por que significa esse número 40, né, dentro da Torá, dentro de todo o ensino que a Torá nos traz? Então, a Torá é chamada de água viva, Ma'in Haim, né? Ma'in Haim, águas vivas. Por quê? Porque a Torá, ela nos traz esse ensinamento, né? Ela nos traz o ensinamento do Eterno, de tudo o que ele planeja para nós, está contido na Torá, tudo que você quer aprender, tudo que você precisa aprender está na Torá, né? A relação entre pais e filhos, a relação entre uma pessoa e outra, a relação entre uma pessoa e seu patrão, seu empregado, entre os povos, entre as nações, né? Tudo que você pensa em desenvolver, você estudando a Torá, você percebe que ela já traz ali dentro dela um documento, um livro de mais de 3.000 anos, que traz aí muito conhecimento, que hoje a gente está aí descobrindo, né, descobrindo algumas coisas que já estavam ali escritas de uma forma, muitas vezes, não claras, mas a gente, com as descobertas, com o aprofundamento do estudo, a gente verifica que esse conhecimento já vinha sendo trazido ali. Né? Então, essas águas vivas, né, Ma'in Haim, são justamente trazido pela letra M, né, trazido pela letra Mem. Né? M na nossa língua, na língua portuguesa, é a letra M. E na língua grega, que é uma língua que a Torá foi primeiro traduzido para essa língua, né, a língua grega, por isso que eu tenho trazido aqui o formato das letras nessa língua, né, é a letra Mi, que também é muito usada nas ciências, é uma letra muito usada nas ciências, essa letra relativa à letra Mem. Né? E essas águas vivas brotam de um manancial. O que é um manancial? Um manancial é essa água que vem das profundezas da terra, que brotam na superfície da terra, né? E que trazem muita vida, né? Muita saúde, né? para toda a vegetação. Toda a vegetação precisa de água, assim como nós precisamos da Torá na nossa vida. Então, esse manancial é essa água que desce e se é absorvida pela terra e brota, trazendo a vida. É uma grande
uma grande forma, uma forma de explicar todo o conteúdo da Torá, né? Que a Torá desce dos céus, enraiza dentro de nós e nos traz a vida, né? Nos traz a vida que nós sempre procuramos, não a vida que a gente tem, que é a vida que a gente normalmente leva, porque nós trazemos no nosso dia a dia muitas escolhas erradas, muitas escolhas deturpadas, e não é a vida que o Eterno quer para nós, mas é a vida que Ele quer que nós busquemos, que Ele quer que nós almejemos, né? É essa vida de plenitude que Ele nos traz. Então, essa vida que vem das profundezas, né? Que já vem descrita já no primeiro verso da Torá, né? O primeiro verso de Bereshit, Bereshit para Elohim et Hashamayim ve'et haaretz, nós já percebemos a presença aqui das águas, né, em Hashamayim, nos céus, né? Por quê? Porque essa água vem dos céus, essa água desce dos céus, toda a água da terra ela tem um ciclo, né, um ciclo de evaporação da água do mar, forma a chuva cai nas montanhas e penetra na terra, sai nesse manancial, sai nos rios, forma os rios e inunda toda a terra, trazendo vida às plantas, né, a base da alimentação de todos os seres vivos. E esse Mayim também representa o espaço que a gente ocupa, o espaço, o Hashamayim representa o espaço que a gente ocupa no nosso mundo, no nosso universo, né? E além disso, nós temos aqui justamente a origem da letra mãe, desse símbolo de onda do mar, né? Que é justamente a continuidade do segundo verso da Torá, que diz Veruach Elohim merachefet al pinei hamayim, né? E o mover de Elohim, né, pairava sobre a superfície, sobre a face das águas. Esse pairava, esse ruach que pairava, é que movimenta, né? Esse ruach que paira sobre as águas é que movimenta as águas, que dá essa forma de onda no mar, né? Esse vento que passa, o ar que passa em cima das águas é que faz a onda, que traz esse ensinamento, que traz esse conhecimento da Torá. Então, por isso que a letra M, a letra Mem, é associada aí com a onda, com a flutuação, com a vibração, com a ondulação da água do mar, né? Então, essa foi a forma de representar essa letra Mem lá nos primórdios, né, onde ela assumia a forma de uma onda, que é a mesma forma que a gente tem hoje no nossa língua, na nossa língua latina, a língua portuguesa, né? Então, essa água vem de cima, penetra na terra, penetra nas montanhas, desce e se forma um manancial, né? Esse manancial ele adquire uma pressão e aí ele jorra trazendo vida, ele acende, trazendo vida, né? E a sua origem é oculta, nós não sabemos de onde vem dentro da terra tanta água. Todos os rios, os grandes rios, eles nascem de pequenas fontes subterrâneas que formam justamente, que é formado por essa água que desceu dos céus, essa água que desceu dos céus e se infiltrou e formou esse manancial. Esse manancial que brota da terra com pressão é o que forma os rios. E esse rio é o conhecimento da Torá, né, que nos é trazido, ou seja, a Torá também desce dos céus, né, penetra dentro de nós e brota dentro de nós como um grande manancial de conhecimento, né, de bem-aventurança, de plenitude, que nos preenche, que nos traz a vida. Então, esse manancial ele vem não de uma fonte consciente, mas vem de uma fonte também não é subconsciente, mas é uma fonte supraconsciente, é uma fonte que está acima de qualquer compreensão, de qualquer entendimento, de qualquer conhecimento, né? Então, ela brota, né? Quando ela brota em você, ela vai brotar com muita força, né? Então, quando você se dedica
ao estudo da Torá, ao aprofundamento desse conhecimento, e esse conhecimento vai trazendo mais e mais e mais conhecimento de uma forma que você muitas vezes se assusta, porque é muito, né? É muito aprendizado, é muito conhecimento que ela vai te trazer, ela vai te tornar sábio, né? Como diz o rei Davi Hamelech, né? A Torá transforma, é perfeita, transforma o, o idiota em sábio, né? Ela transforma a pessoa que não tem muito conhecimento, transforma ela num sábio, porque ao meditar sobre os ensinamentos da Torá, a pessoa acaba desenvolvendo sabedoria, né? Então, muitas vezes é importante que você procure, né, procure alguém para estudar a Torá junto, né? Como aqui no canal a gente traz o ensino da Torá, né? Trazemos a interpretação da Torá no hebraico, na língua Kadosh, para que você comece a se despertar, né? E aprender, né? Aprender não porque nós aqui sabemos muito, mas porque você passa a ter contato com essa fonte, né? Passa a beber dessa água, e aí vai se desenvolver dentro de você esse conhecimento, essa sabedoria. Porque muitas vezes a gente aqui fala, e muitos não acompanham, não entendem. Alguns entendem um pouco mais, outros mais um pouco, e a cada vez, a cada estudo anual das porções da Torá, você vai aprendendo um pouquinho mais, você vai aprimorando o seu conhecimento, vai adquirindo sabedoria, porque esse manancial vai transbordando dentro de você todo esse conhecimento, toda essa sabedoria que nos é trazida pela Torá, né? Então, vamos lembrar do discurso de Moshe, o último discurso de Moshe, quando ele já está à porta de entrar em Canaã, né? O que ele faz? Ele faz um retrospecto de todos os ensinamentos da Torá, de toda a história da Torá. Ele passa para o seu povo num discurso e, no momento, ele diz, né, sobre o ensinamento da Torá. O que ele fala sobre o ensinamento da Torá? Ele diz que meu ensinamento, né, meu ensino, vamos ler aqui no hebraico, Yarov Kamatar Likhi Tzizal Katal Inrati Kisrin Alei Deshe Verri Vivim Alei Esef. Que meu ensino caia como uma chuva, que meu discurso se condense como um orvalho, como chuva ligeira sobre a relva, ou como aguaceiro sobre as plantas em desenvolvimento, em crescimento, né? Ou seja, que o ensino da Torá, né, caia como a água que desce dos céus, como as maim, né, maim que descem dos céus, e vão atingir cada um dentro do seu estágio de desenvolvimento. Há aqueles em que ela entra apenas como uma chuva ligeira sobre a relva, ou então é apenas uma gota de orvalho, e o objetivo é que ela seja como um aguaceiro, ou seja, que ela brote dentro de você e traga todo esse conhecimento que está embutido dentro dela, que está escondido dentro dela. Então você precisa, né, estudar, repetir o estudo, meditar sobre cada ensinamento dentro da Torá, para que essa chuva ligeira, essa chuva que apenas cai e molha, né, e ela vá se transformar num aguaceiro dentro de você, trazendo para você todo o conhecimento que está escondido, né, que está encoberto, na verdade, não é escondido no sentido de que ninguém pode achar, mas é encoberto para que apenas aquele que tenha discernimento, aquele que tenha dedicação, aquele que queira realmente aprender e praticar, que não basta só aprender, você tem que aprender
e praticar, porque só a prática vai te trazer a realização daquele conhecimento, né? Você saber que alguma coisa funciona de tal maneira não quer dizer nada, né? Se você não trabalhar com aquilo, se você não colocar a mão na massa, você aprender uma receita de um bolo e nunca colocar a mão na massa, misturar os ingredientes, você nunca vai saber fazer um bolo, né? Você vai aprender a nadar, né, através de um livro. Se você não entrar numa piscina, você nunca vai sair nadando. Então a Torá também é assim, você tem que aprender a letra, aprender o que está escrito, mas praticar os seus ensinamentos para que essa água se torne um aguaceiro dentro de você, que brote e transborde dentro de você, te elevando, te trazendo todo esse ensinamento que vem do Eterno, né? Então é importante que você tenha esse discernimento, que você pratique, que você medite. Nós vamos falar muito sobre meditar sobre as letras, né? Mas meditar não é meditar como, como muitos ensinam, né? De ficar imóvel, sem fazer nada, sem pensar em nada, mas é meditar nos ensinamentos que a Torá te traz, né? Que a Torá nos traz. Então, é muito importante você sempre que estudar um capítulo da Torá, que estudar um verso da Torá, que estudar um trecho da Torá, você medite sobre aquele trecho, né? Não basta simplesmente pegar numa semana, a gente lê por dia um pedacinho de cada paraxá da semana, né? A gente lê aquele pedacinho, leu e esqueceu. Não, você tem que meditar, ruminar em cima daquele pedaço que você leu, daqueles versos que você leu, para buscar o entendimento daquilo e praticar aquele entendimento, para quando a gente estudar no Shabat, todos reunidos, para quando a gente for estudar no Shabat, você já tenha ruminado em cima de cada verso. Na meditação é justamente isso, é ruminar aquele ensinamento de forma a que ele encontre um eco dentro de você e transborde de você. Não basta simplesmente ler uma frase e esquecê-la, né? Depois no dia seguinte ler outro pedaço e esquece também. Não é isso, é meditar sobre aquilo que está escrito, né? O que está escrito aqui, né? O que está o que esse verso está nos ensinando, qual a relação que ele tem com o que eu já aprendi, qual a relação que ele tem com toda a escritura, não só a Torá, mas os profetas, os escritos nazarenos, né? Porque todos eles trazem o mesmo ensinamento da Torá. Então, isso é muito importante. Vamos ver agora como é formada essa letra Mem. Essa letra Mem, como nós já dissemos, né? Todas as letras nascem de uma Yud, nascem de um ponto, nascem de um tracinho no papel, né? Essa letra se forma, então, através desse shemem, desse shemem do Eterno que desce sobre nós a partir da sua formação, né? Ele se estende por essa conexão, por essa vaga, e atinge, então, essa letra Raf, né? Fecunda esse útero que vai, então, desenvolver um novo ser. Então, a Raf e a Vav, elas formam essa letra Mem. Nós vimos no estudo anterior da letra Lamed que a Vav também desce, mas na Lamed a Vav desce e fica acima da letra Raf, ou seja, trazendo essa comunicação, esse ensino. Aqui o ensino já está se concretizando, o ensino já está já está se manifestando dentro desse recipiente que é a Raf, né? A Raf é uma concha, um côncavo, um receptáculo, né? Representa o útero, e a Vav representa a Brit do homem que fecunda a mulher. Então essa Vav que vem do Eterno, o ensinamento do Eterno vai fecundar e nos trazer esse conhecimento, formar um novo ser vivo, ou seja, transformar todo o nosso conhecimento em algo prático, em algo útil, em algo que nos traz
plenitude, né? Nós vamos ver mais à frente que essa VAV também desce até aqui embaixo, formando a letra CUF, né? A letra CUF e a VAV fica aqui nessa posição, também tem que trazendo muitos significados dentro dessa abordagem. E nós vimos que nós vimos que a Lâmede representava então o ensino do Eterno, né? O ensino da Torá. E aqui a letra Men, a letra Raf com a Vav representa a Torá. E nós vemos aqui essa forma dessa letra, né? Com uma pequena abertura aqui, né? Nós vamos ver o que significa essa abertura. Então, nós podemos dizer que a Vav desceu como uma chuva, trazendo esse conhecimento do Eterno, essa fecundação do Eterno, que veio com uma chuva, fecundando aqui todo o nosso mundo de realização. Então, esse conhecimento desce como uma chuva e se passa aqui a realizar todo o ensinamento que vem do Eterno. E, da mesma forma que na letra Lamed, nós temos aqui 6 da Vav e 20 da Raf, formando aqui o número 26, ou seja, a gemátria do nome do Eterno, mostrando que essa letra é uma representação do tetragrama sagrado do nome do Eterno, que é todo o conhecimento que está na Torá, que nos vem do Eterno. Então, a Torá, ela é uma mensagem do Eterno, um ensinamento do Eterno para todos nós. E essa letra, ela é aberta aqui embaixo, né? Mas se você perceber aqui nesse momento, ela tem um momento em que ela é fechada, né? Que ela é fechada aqui embaixo, que é justamente essa forma aqui que a gente tem dessas duas letras, a letra Mem aberta e a letra Mem fechada, né? Essa é a segunda letra, né? Tem uma forma no início e no meio das palavras e uma forma no final. A primeira é a própria letra Raf, né? Essa letra aqui, e no final ela assume uma outra forma, ela tem um outro significado. E a Mem é escrita dessa maneira, Men, Men. Né? Então esse é o milui da letra. Essas duas letras formam a própria letra. Então é interessante que ela começa com uma letra aberta e termina com uma letra fechada. A própria letra, significando que ela está muito coesa. Esse ensinamento é um ensinamento que vem de uma forma aberta e que precisa de meditação, nessa forma que representa um conhecimento interior. Aqui nós temos até uma forma de uma cabeça humana, ou seja, representando que essa letra está associada com os sentidos humanos que estão na nossa cabeça, né? Os olhos, os ouvidos, a narina, a boca e a própria né, o paladar que nós temos e a própria sensibilidade que nós temos na pele, né, que são os 5 sentidos com os quais a gente tem contato com o mundo, que a gente aprende o mundo que está à nossa volta, a forma da gente aprender, conhecer o mundo que está à nossa volta, né, que a gente comunica, que a gente passa para as pessoas um conhecimento que a gente tem, conhecimento que a gente recebe através da palavra, através da comunicação. Então, essa letra aberta, ela tem o significado, como a gente vê nos sinais maçoréticos, ela tem esse som patar, né, esse som patuar, que é justamente o som aberto, aquele tracinho que a gente coloca embaixo das letras, fazendo um som de um A, né, um A aberto. E essa outra aqui, ela é fechada, ela tem um som como se fosse o som segol, né, os 3 pontinhos embaixo de uma letra, formando o E com acento circunflexo. Então, essa forma aberta, né, é a forma
como a gente conhece o mundo que está externo a nós, que é exterior a nós. É o mundo que está à nossa volta, é o mundo que a gente aprende através da observação do mundo, dos nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa boca, as narinas, né? E o tato é o mundo que a gente conhece. E esse mundo aqui é a leitura da Torá, da letra da Torá, da palavra escrita, né? E aqui é justamente o mundo que está interior a nós, né? Que é a meditação, que é a compreensão que você tem do texto escrito, desse texto que você aprende aqui, aprende, aprende pela leitura do texto. Aqui você medita sobre esse texto e você vai aprendendo cada vez mais, você vai aprendendo detalhes que o texto escrito muitas vezes não traz. Por quê? Porque isso está, de uma certa forma, escondido, encoberto, para que você se dedique, né? Porque se você não se dedicar, se você não se aplicar no estudo, né, esse conhecimento se torna vazio, né? A criança que vai para a escola e ouve a aula e não estuda aquilo que ela aprendeu, ela vai esquecer rapidamente, aquele aprendizado não tem significado para ela, não vai trazer nada na sua vida, não vai acrescentar nada, é apenas o tempo perdido. Então você não pode estudar a Torá apenas lendo a Torá, pegar o livro da Torá, né, pegar o Taná, estudar, ler e simplesmente não meditar sobre tudo o que você aprendeu, praticar aquilo no seu dia a dia, né? Refletir sobre tudo que ele está te ensinando. E essa reflexão ela só pode vir através dessa mente fechada, essa mente que é produto do mundo interior seu, do mundo que está dentro de você, que só você tem acesso a ele, só você consegue aprender alguma coisa com aquilo que vem do teu exterior, que você medita sobre aquilo. Né? Então, é muito importante, né, que você passe a refletir sobre esse mundo invisível que está dentro de você, que é o mundo futuro, aquele mundo que a gente espera nascer novamente para ele, né, já conhecendo toda a Torá, já praticando a Torá. Então, para isso, é importante que você desenvolva essa metodologia de meditar, né? Meditar sobre o texto que você está estudando, meditar sobre as águas que os teus mestres estão te trazendo, os teus professores, enfim, todos aqueles que te ensinam a Torá, né? Você aprende com eles e desenvolve esse conhecimento dentro de você. Né? Então, é importante, né, que a gente entenda que esse meio fechado representa a Malchut, né, o mundo de Adonai, o mundo do Eterno. Por quê? Porque é um mundo que a gente não tem conhecimento, que a gente não tem acesso, mas é um mundo, né, que, como diz o Salmo 145, versos 12 e 13, né, Lerodia Lifne Ha'adan Gevurotav Urvot Hadar Malhuto, para que façam saber os filhos dos homens tuas proezas e glória da magnificência do teu reino. Malhutah, Malhut Kol Olamim Umemsheltecha Beholdor Vador. Teu reino é um reino eterno e teu domínio está em todas as gerações. Então aqui nós temos essa mente fechada, o reino do eterno, né? A Malchut do eterno está aqui, né? Esse reino, a toda a glória do eterno, ela vai desabrochar em você no momento que você pratica, né? Que você medita sobre os ensinamentos da Torá e pratica esses ensinamentos. E aí você vai descobrir esse reino, né, esse mundo invisível para você hoje, né, mas que vai te fazer crescer, que vai te fazer levar para
para esse conhecimento que só o Eterno nos traz. E a palavra, a letra Mem também, né, ela está ligada, muito ligada às águas, a palavra águas, Maim, né, como a gente viu desde lá do primeiro verso de Bereshit, né, nós temos que a letra Mem, ela está presente na palavra águas. Então, nós temos aqui, né, esse elemento tão fundamental na nossa vida, nosso corpo humano aí varia de 70% a 90% de água, né? Então nós temos aí muita água no nosso corpo, nós precisamos de água para viver, nós precisamos de água para desenvolver o nosso organismo, nosso alimento é baseado na água, nós precisamos de água para viver, a gente não consegue viver mais de 3 dias sem água, a gente precisa da água o tempo todo, né? No nosso alimento, seja misturado com alimento, seja água pura, nós precisamos estar sempre presente com a água. O nosso planeta é visto como um planeta de água, a nossa superfície do planeta é praticamente 70% coberto de água, então nós temos a água muito presente na nossa vida. Não há vida se não houver água. Então a água ela tem um papel fundamental. E a água é justamente a representação da Torá. As águas elas são representação da Torá. Né? Por quê? Porque a água ela vem de cima e nos traz a fertilização do solo, assim como a Torá vem de cima e traz a fertilização no nosso coração. E a água, aqui nós temos na letra Mem, que representa a água, né? Se nós tirarmos a Iud aqui, nós temos a própria letra Mem, nós temos que essa letra Mem é associada com Hesed, a bondade, né? A misericórdia do Eterno, a graça do Eterno está representada pela letra Mem, essa bondade, essa graça que cai para todos, né, sem distinção. A chuva cai, ela cai sobre todos, ela cai sobre o solo do rico, o solo do pobre, o solo que foi preparado, o solo que não foi preparado, assim como a Torá é para todos. Né? Aquele que medita sobre a Torá tem o seu solo preparado, vai entender de uma maneira. Aquele que nunca se preocupou, que nunca estudou, que não quer estudar, que apenas lê o texto também, ele tem acesso, mas não vai ter o mesmo efeito. Assim como a chuva cai num solo preparado e que foi plantado, que foi arado, que foi colocada a semente brota, aquele solo que não foi preparado, que não tem semente, não vai brotar nada. Né? Então, a Torá, ela é dada para todos, todos têm acesso à Torá, assim como a chuva cai para todos, ela não discrimina a quem vai ser atingido por ela cai para todos de forma igual, indiscriminadamente. Essa é a graça do Eterno, essa é a graça que nos traz a água, né? A água cai para todos. E a gente tem várias palavras, né, associada com águas na Torá. Nós temos, por exemplo, a palavra mikvé. Mikvé é o banho ritual, começa com a letra Mem. Né? O Yam termina com a letra Mem. Né? Nós temos Shamayim, os céus, que tem a água, né? Que tem a presença da letra Mem. Metsulot, que são as águas dos abismos. O próprio nome Moshe, né? Moshe tirado das águas, né? um nome egípcio dado pela filha do faraó, quando o tirou das águas, ela deu esse nome a ele porque ele foi tirado das águas. Então a água marca muito a vida de Moshe. Ele abriu o Yansuf, depois ele tira a água da pedra, né? Então sempre a água presente na vida de Moshe. Também nós temos o nome Mashiach, né? Aquele que vai nos trazer toda a plenitude do Eterno, que nos ensinou a Torá e que vai voltar para ser o Meler do mundo, né? Que vai ser o rei de todo o mundo, que também
começa com a letra Mem, Meller, começa com a letra Mem. Nós temos a própria palavra Imá, mãe, né, que tem a presença da letra M, e é uma palavra que em várias línguas também começa com a letra M, mamãe, mother, matushka, né, são nomes de em inglês, em russo, em mama, em italiano, que são nomes também que são trazidos pela letra Mem, mostrando essa bondade, porque a mãe é aquela que tem misericórdia pelo filho, né? Que dá ao filho tudo que ele precisa sem ela querer nada em troca. Mas também nós temos que o nosso mundo tem essa dualidade de bem e mal. O bem e o mal andam juntos para que a gente exerça a nossa escolha de escolher entre o bem e o mal. A gente exerça o nosso Ratson Hapshi, né? A escolha entre o bem e o mal, nossa liberdade de escolha, nós podemos escolher entre o bem e o mal. E também nós temos, então, palavras dentro da Torá que são começadas com a letra Mem, que trazem uma conotação de algo ruim, embora não seja dessa maneira. Quando você medita sobre a Torá, você não veja jamais esse mal dessa forma. Por exemplo, Mabu, né, que trouxe uma grande transformação, a própria palavra Mavet, de morte, né, que todo mundo tem medo da morte, justamente começa com a letra Mem. E a palavra Maim, né, águas, ela pode ser separada como duas, né? Nós temos essa separação aqui, onde nós temos a palavra Mi e a palavra Ian, quem, né? Quem e mar, ou seja, quem dá as águas, quem trouxe as águas do mar, né? Ou seja, a vida vem das águas. E quem separou as águas, quem trouxe as águas do mar, senão o Eterno, a presença da letra Yud aqui representando o Eterno. O Eterno, então, é que nos trouxe a água, que nos deu a água, que nos permite, né, viver. Por quê? Porque Ele nos dá esse elemento fundamental para a nossa vida, né, que são as águas, que são as águas vivas, as águas da Torá. Então Ele nos dá a água que nos permite viver no mundo físico, e Ele nos dá a Torá que nos permite viver no mundo interior, no mundo invisível, nesse mundo que nós não temos acesso quando apenas usamos a nossa razão, né? Nós temos que tirar isso de dentro do nosso coração. E nós temos a palavra Makom. A palavra Makom é um dos nomes do Eterno, o lugar, né? O Eterno representa o lugar, porque todo o universo está no Eterno. O Eterno não é limitado, o Eterno não está no nosso mundo, não está em qualquer das suas criações. Por quê? Porque Ele está acima, além de tudo isso. Ele é maior do que tudo, né? Ele é o Makom, ele é um lugar que também é escrito com duas letras Mem, né? Uma Mem inicial e uma Mem final, e uma letra Kuf, né? Que também representa aqui o número 26, que é uma Raf e uma Vav. Então nós temos 26, 26 e 26. Né? Então nós temos aqui essas três referências ao nome do Eterno. E quando você vê a palavra Mem, a letra Mem escrita por extenso com essas duas formas, a Mem inicial e a Mem final, né, você percebe o seguinte, né, você vê aqui uma abertura nessa letra e aqui um fechamento dessa letra. O que nós podemos pensar daqui, né? Essa abertura permite que o nosso foco se disperse. Quando a gente estuda a Torá apenas com os olhos, com os ouvidos, né? Quando você ouve aqui no canal as explicações, você está ouvindo, você está vendo, mas muitas vezes a gente percebe no chat que as pessoas
conversam sobre outros temas, conversam sobre outras coisas, têm umas curiosidades. Por quê? Porque é natural do ser humano se dispersar com os cinco sentidos, né? Os cinco sentidos, eles nos permitem conhecer o nosso mundo, mas ao mesmo tempo ele nos dispersa, ele nos faz buscar outras informações, né? Muitas informações ao mesmo tempo, e hoje, na era da informação, a gente então tem milhões de informações chegando e a gente está aí o tempo todo tirando o foco do nosso estudo, do nosso aprendizado. Então, muitas vezes, até no chat, alguém leu, gente, vamos focar aqui no que o Moré está falando, porque isso é muito importante, né? E aí, não é aqui uma cobrança, não é nenhuma puxão de orelha, mas é um processo natural do ser humano, né? Quando a gente senta para estudar, rapidinho vem uma vontade de tomar água, de sair, de levantar, de ir ao banheiro, de buscar alguma coisa, de ter que ir em algum lugar, de dar uma dor nas costas, enfim, né? O nosso cérebro consciente, ele traz muitas distrações. Por quê? Porque ele precisa de foco. E aí que entra a letra fechada, né? Essa letra fechada, então, ela faz com que a gente focalize o nosso estudo, focalize o nosso aprendizado, focalize o nosso desenvolvimento. Então, a gente focaliza o nosso mundo interior, ou seja, esse mundo invisível, esse mundo que só nós temos acesso, né? Mas que você precisa se debruçar sobre ele, estudar, praticar, meditar sobre ele. Né? Por isso que a gente sempre fala, abre o teu coração para que você foque, né, nas palavras do Eterno que estão chegando dentro do teu coração para aprender os ensinamentos. Não adianta estudar a Torá, ler a Torá como se fosse um gibi, né, como se fosse uma revista. Não é assim que se estuda a Torá. A Torá você precisa meditar, né, você precisa se fechar dentro desse bunker aqui, desse quarto fechado, né, e não permitir que o seu foco, né, saia, que o seu foco se distraia, né, que você se distraia, que você perca foco naquilo que você está estudando. Então, contam os sábios que o objetivo de todo ser humano é justamente, né, partir de uma mente aberta, partir desse conhecimento que é um conhecimento superficial, que é um conhecimento sem foco, que é um conhecimento apenas do mundo que está à nossa volta, e que a gente se debruce sobre ele, que a gente busque trazer foco sobre ele, para que a gente então aprenda todos os ensinamentos que estão embutidos dentro de cada palavra, de cada letra da Torá. Cada letra, cada palavra, cada verso tem centenas de significados que você precisa meditar sobre ele, né, para aprender, né, para que você, a partir de um conhecimento literal da verso, né, do significado daquele verso, trazer todos os significados que estão ali embutidos, trazendo isso para a sua vida, para o seu desenvolvimento. Né? E nós vemos aqui que essas duas letras que formam a letra M, né, Mem, né, que forma a letra M, ele justamente soma 80 que é a palavra Kes, trono, assento, que é justamente a partir dessa meditação de caminhar de um conhecimento superficial para um conhecimento mais profundo, que você vai criar assento para que o Eterno se assente dentro de você, ocupe um lugar, né, ocupe uma com dentro de você e traga para você a plenitude. Né? E é muito interessante quando a gente fala em meditação, né? Tem falado muito em meditação nos últimos encontros, porque a meditação ela é muito importante para a gente entender, né? Quando você lê aqui Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, em hebraico tem um significado, o número de letras, a quantidade de cada letra que aparece aqui, são 11 letras distintas que aparecem aqui, das 22, nós temos aqui a palavra
alguns significados, números, enfim, quando você começa a meditar aqui, a ruminar isso aqui, você vai descobrindo coisas e coisas e coisas dentro dessa frase, uma simples frase: no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Tem muita gente que lê isso aqui e não tem a menor noção, né? Acha que isso aqui é um criacionismo, né? Taxam de criacionismo, mas aqui a gente tem toda a ciência dentro dessa frase aqui. Nós temos muita coisa dentro dessa frase e só vai descobrir aquele que meditar sobre ela. E a palavra Bereshit é muito interessante, né? Porque ela representa no princípio. É uma das traduções que ela pode ter, mas se você pegar a Gemátria aqui, ó, 400, 410, 710, 711, 911, 913, né? É a palavra que tem esse valor, 913. Mas se você pegar essa outra palavra aqui, contemplação, que é um estágio de meditação mais aprofundado, um estágio onde você começa a visualizar aquilo que você está meditando, Ritibonenut, né? Você tem aqui 400, 406, 456, 506, 508, 908, 913, ou seja, é uma palavra semelhante, é uma palavra que você pode substituir aqui. Então, contemplando, criou Elohim os céus e a terra, através da meditação do Eterno. E por que ele não começou com essa frase? Porque ele precisava aqui de 28 letras, e aqui a gente tem uma letra a mais, né? Então foi isso que ele quis. Então ele colocou essa outra palavra que tem muitos e muitos significados e que representa a contemplação, a meditação, a forma como ele criou esse mundo num estágio mental, né? Então é importante a gente meditar cada vez mais, né? Cada vez que você estudar a Torá, você meditar nesses ensinamentos. E a letra Mem tem aí, deixa eu correr um pouquinho, que a letra M, ela tem aqui a Gemátria. Seu valor numérico é 40. Né? 40 a gente vê na Torá esse número associado a julgamento, ao tempo de julgamento, ao discernimento. Né? Por quê? Porque é o tempo necessário para que algo desabroche, para que algo se renove, para que algo seja avaliado. Por exemplo, uma mãe que vai ter um bebê, a sua gestação é de 40 semanas, né? 40 Shabbats, 40 Shabbatot, né? Dura a gestação de um bebê, de um ser humano. Né? E se você chegar nos 39 dias, querer saber o sexo dessa criança, você não sabe. No 40º você já tem um discernimento se a criança tem uma VAV, né? Se a criança tem uma VAV ou se a criança tem uma RAF, né? Se a criança tem um falo ou se a criança tem um útero. Então aqui você percebe o sexo da criança a partir do 40º dia. Na Torá, nós tivemos aquele momento em que o Eterno resolveu, né, como a gente diz, passar uma régua e começar tudo de novo, porque ele estava desconsolado com o ser humano, e aí ele resolve, né, julgar aquele povo, e a partir do consolo que ele encontra em Noa, ele recomeça, né, o mundo, que são 40 dias de Mabul, né, são 40 dias e 40 noites de Mabul, do dilúvio. Né? Então houve aqui um julgamento de todo ser humano. Moshe teve 40 dias no palácio do faraó, viveu 40 dias, 40 anos no palácio do faraó. Depois ele viveu 40 anos pastoreando ovelhas do seu sogro Itrô, e depois ele passou mais 40 anos no deserto, conduzindo o povo para um novo nascimento, né? Para passar por um julgamento, para decidir que era exatamente aquilo que ele queria discernir entre a vida que eles levavam e a vida que eles estavam agora caminhando para viver. Né? Moshe passa 40 dias no Sinai,
para receber toda a instrução do Eterno, para receber a Torá, as duas tábuas, né, e todos os ensinamentos do Eterno. Né? Então, a Torá, ela nos faz discernir entre o bem e o mal, faz a gente pensar e escolher o que exatamente a gente quer. Né? Depois Moshe passou mais 40 dias pedindo perdão pelo povo, e depois mais 40 dias até receber o segundo conjunto das duas tábuas da Torá. Né? Então, é muito importante esse número 40, né? E se você procurar na Torá, ainda tem muitos e muitos, número 40 dentro da Torá. E o número 40 é muito interessante, se você pensar, lembrar da gemátria do nome Avraham, né? Avraham soma 248, e o nome Avraham, se você tirar 40 desses 248, você vai ficar com a gemátria 208, que é justamente o nome do seu filho Isaac. Né? Então, aqui, Avraham, ele faz o julgamento de que só há um eterno, né? Só há um Criador, e aí, a partir daqui, ele gera o seu filho, né? O seu filho que foi oferecido por ele ao Eterno. Né? Há um julgamento de valor aqui do que ele realmente queria, da tzedakah que ele fez com o oferecimento de Isaac. E Isaac, se você tirar 26, o nome do Eterno, do tetragrama, você vai chegar em Yaakov. Né? Yaakov, que foi, então, dos três, aquele que gerou as 12 tribos, as tribos que vão carregar o nome do Eterno, que vão espalhar o ensinamento do Eterno pelo mundo. E se você tira aqui, novamente, 26, você tira mais 26, que é a gemátria do nó do tetragrama, você vai chegar em Yosef, que foi o grande responsável, né? Foi o grande responsável para que esse povo se multiplicasse lá em Mitzrayim, se manifestasse em Mitzrayim, se tornasse até escravo em Mitzrayim, e dali fosse então feito todo o processo de libertação desse povo, né, que sai de Mitzrayim e vai para a terra prometida, né, sempre a presença do Eterno aqui sobre eles. E a letra Mem, né, a letra Mem, ela vou pular aqui, porque a gente está com um tempo bastante curto. Eu ia chegar naquele slide na palavra Meler. Né? A palavra Meler é justamente a palavra formada pela letra Mem, pela letra Lamed e pela letra Raf. Né? A palavra Meler, ela significa rei, ou seja, o rei de todo o universo. Então, o rei de todo o universo é o Eterno. E nós temos aqui a palavra Moar, a palavra Lev e a palavra Kaved, cérebro, coração e fígado, como a gente discutiu no estudo da letra Lamed, que também nós discutimos essas três letras. Aqui são os três centros de meditação que você deve sempre mentalizar, né, que você deve meditar sobre as letras, sobre as palavras, sobre todo o ensinamento no teu cérebro, no teu coração, o coração que é a sede da nossa consciência, do nosso ser, né, a nossa ligação com o Eterno, e através do nosso fígado. Né, se você se você lembra do estudo anterior, né, se você não lembra, volta lá na letra Lamed, que a gente fala um pouquinho mais sobre esse tema aqui. Nós vamos nos aprofundar por causa do nosso tempo, que já está estourando. Né? E aqui nós temos novamente a soma de coração e cérebro. Nós temos aqui 80, que é justamente a palavra Ques, o acento do Eterno, né? O acento 80 e 26, o acento, o trono do Eterno que vem para dentro de nós quando a gente medita, né, na sua palavra, quando a gente medita no seu ensinamento. Então, todo o ensinamento do Eterno, né, que nos é ensinado, né, todo o ensinamento dele, que é a Torá, quando a gente medita sobre ele,
a gente está criando o trono do Eterno dentro de nós, para que se desabroche dentro de nós toda a sua plenitude. E se você lembrar aqui do Aleph Bet, né, das 22 letras, a letra Lamed é a 13ª letra, é a letra que ocupa o lugar de número 13. O número 13, na nossa cultura, é um número que é associado ao azar, mas na verdade é um número que está associado à sorte, né? No hebraico, no povo judeu considera o 13 como um número de sorte, o Mazal, né? O Mazal que começa justamente com a letra Mem, né? Mazal é sorte, destino no hebraico, né? Então, não sei porquê, né? Na nossa língua ele assumiu o lugar de azar. Muita gente tem medo do número 13, muita gente se assusta com o número 13, não quer saber do número 13, mas é um número que representa a Havá, né? É o número da palavra Ahavá, o amor, que tem aqui 5 mais 2, 7 mais 5, 12 mais 1, 13. E também a palavra Errad. Então, Ahavá e Errad soma exatamente 26. Né? O Eterno é amor único, o Eterno é um amor, é o amor único sobre toda a sua criação. Ele não ama mais a um do que a outro. Todos ele ama da mesma forma, não há distinção entre os seres, né? Nefesh, Tahat, Nefesh. Alma é igual a alma, todos são iguais para o Eterno. O seu amor é único sobre todos. Né? A Havá, então, dessa forma, a Havá, o amor está ligado às águas, na letra Mem. Né? Então, o amor que é emocional, que é compassivo, que é um amor sereno, um amor tranquilo, né? Esse amor, ele está ligado com a letra, com a 13ª letra, né? Já o amor paixão, aquele amor que se queima, que se destrói rapidamente, está ligado não com o fogo, mas está ligado justamente está ligado não com a água, mas está ligado com o fogo, justamente né, o fogo que sobe, e aqui a água que desce, o amor que desce do Eterno e o fogo das paixões que sobe. Então a água vai apagar esse fogo, né? O amor do Eterno tem que sobreviver sobre todas as paixões. E se você olhar aqui a 22ª letra, nós teremos a metade por aqui, né? Entre a Raf e a Lamed. Mas nós temos aqui um número mais interessante, que é justamente o número 13, a letra Mem. Então, Tav e Mem 22 com 13, nós temos aqui o número 16923, que é muito próximo do número Fi, o número Fi que representa a perfeição, né, que representa, que está presente aqui nas rosas, na natureza, né, que está presente nessas rosas aqui atrás, né, que está presente em todo o universo, que está presente nas galáxias, que está presente no corpo humano, no corpo dos animais, o número Fi, o número conhecido como número de Fibonacci também, mas Fibonacci apenas descobriu uma relação desse número. Esse número é muito anterior, esse número está já no início da criação, esse número aparece, a gente estudou um pouquinho desse número lá quando a gente estudou o pedacinho da Torá de Noah do ano passado, o ano 5782, está aí no canal, se você quiser rever, assista quando a gente fala um pouquinho desse número Fi, que está justamente na distribuição das letras. E se você pegar a primeira letra também, você vai ver algo muito interessante, né? Você vai ver aqui a palavra Emet, né? Emet, a verdade. Né? Conheça a verdade e ela te libertará, ou seja, conheça a palavra do Eterno, conheça a Torá, e pela Torá você vai se libertar, você vai sair do seu mundo superficial, do seu mundo atual, e vai para o mundo superior, né? O mundo invisível, o mundo que está dentro de você, que o Eterno já colocou a Torá dentro de você antes de você nascer. E é muito interessante que essa palavra Emet, ela aparece logo no início da Torá, né? Nas 3 primeiras palavras da Torá você tem
a palavra verdade, né? Que é justamente Bereshit bara Elohim, né? Você tem aqui que as letras finais são Aleph, Mem e Tav, né? A palavra Emet, né? Então Emet está também aqui já apresentada, né? A Torá é verdade já desde do seu início, né? No seu início ela já começa dizendo que é a verdade, né? Que é a palavra do Eterno, que está trazendo aqui todo o ensinamento do Eterno, verdadeiro e único, né? Trazido com todo o amor do Eterno para nós aqui nessas três letras que formam a palavra Emet, né? Cujo valor é 441, né? 441, formando o número 9, e 441 também é o nome que o Eterno deu para, para Moshe, né? Quando Moshe perguntou que nome, como ele diria para o povo, quem deu para ele as orientações para tirar o povo do Egito, o Eterno disse para ele, olha, diga que Erie Asher, Erie é o meu nome, né? Diga ao povo apenas Erie, mas para Moshe foi Erie Asher, Erie, ou seja, 21 vezes 21, que dá justamente a palavra Emet, né? Então, essa é um resumo, né? Um resumo de alguns significados da letra Mem. Então, a letra Mem, ela é a representação da Torá, ela traz todo o ensinamento da Torá, é a letra que faz com que a gente aprenda, né, tudo o que o Eterno nos traz, tudo o que o Eterno nos ensina, né, através do Lamed ele nos ensina, Amém, né, Amém, que é todo o ensinamento que a gente precisa meditar, que a gente precisa aprofundar, que a gente precisa conhecer, que a gente precisa cada vez mais praticar na nossa vida, no nosso dia a dia, porque não adianta, como eu já falei, não adianta apenas ler, né, o texto, mas você precisa ruminar esse texto, meditar sobre cada palavra, sobre cada verso, né? Aqui no canal a gente procura sempre interpretar, né, no texto no hebraico, para que você tenha conhecimento das palavras e a partir daí medite sobre ela, despertando em você esse conhecimento que já está dentro de você, é só você parar, se desligar, focalizar em você e aí você vai aprender muito e muito mais e vai também poder ensinar todos esses ensinamentos, né? Então, quero agradecer a você pela sua participação aqui no canal, pela sua participação nos estudos semanais. No domingo, então, nós temos um encontro às 5 horas que entende o que lês, com Moré Leniel nos traz esse ensinamento, né? Depois nós temos o estudo, a Haftará da semana, com Marcos Alvério, trazendo aí a Haftará da semana. Depois nós temos, nas segundas-feiras, o Márcio Luan nos trazendo um estudo sobre os escritos, né? Os Ketuvim, né? Os Ketuvim, que são os escritos, os provérbios, os salmos, os escritos em geral do Tanar, né? E nas terças-feiras a gente aprofunda o estudo do hebraico com Moré Marcos Felipe, trazendo as parábolas de Yeshua. Nas quartas-feiras a gente também estuda os Atos dos Emissários com Moré Raimson, né? Papai Raimson, que está aí à beira de ter a sua filha Radassa. Um grande beijo para você, que o Eterno abençoe e guarde a tua família, a tua casa, né? E essa linda criança que virá. E às quintas-feiras a gente continuará estudando aí a próxima letra, a letra Nun, e às sextas, sábado, a gente tem o Shabat, né? Nessa semana nós teremos uma semana tão aguardada, né? Uma semana, um estudo tão aguardado, maravilhoso, que o Moré Daniel vai nos trazer da Parashá Itrô. Nós vamos receber, então, as 10 das palavras, então, aguardadas 10 das palavras para aprendermos como devemos
honrar o Eterno, amar o Eterno, né, cumprindo as suas mitzvot que nos vão ser apresentadas agora. Então, você que já está lendo a Torá nessa semana, medite mais sobre, pelo menos as 10 palavras, medite bastante sobre o que elas significam para você na sua vida aqui e como você pratica no seu dia a dia. Shalom, shalom. Vamos ficar agora com uma música, a música Sombra e Água do Poço. Shalom. במדרון בהר הוואדי, עץ השקדי הפורח, באוויר ניחוח הדסים. זה הזמן לפני הקיץ, שההר פותח, ותמיד ברוכים הנכנסים. בימים אשר כאלה מחכים עד בוא הליל, מחכים לצעדים קרבים. לא סוגרים את הבריח, לא עוצמים את העיניים, בימים כאלה מקשיבים. מי שרעב ימצא אצלנו בת של לחם, מי שעייף ימצא קוצר ומי בהר, מי שסוכתו נופלת, חרש ייכנס בדרך, חרש ייכנס ועד עולם יוכל להישאר. מי שרעב ימצא אצלנו בת של לחם, מי שעייף ימצא פוצר ומי בהר, מי שסוכתו נופלת, חרש ייכנס בדרך, ותמיד יוכל להישאר. זה הבית שבנינו וההורן שנתנו, זה השביל וזוהי הבן. מי שבא לפה אחינו, מי שבא יסב איתנו, והשעש הוא לא ייסגר. מי שרעב ימצא אצלנו בת של לחם, מי שעייף ימצא קוצר ומי בהר, מי שסוכתו נופלת, חרש ייכנס בדלת, חרש ייכנס ועד עולם יוכל להישאר. מי שרעב ימצא אצלנו בת של לחם, מי שעייף ימצא קוצר ומי בהר, מי שסוכתו נופלת, חרש ייכנס בדלת, ותמיד יוכל להישאר. זה הבית שבנינו, זה האורן שנתנו, ותמיד יוכל להישאר.